chuva batia na lona da tenda com a insistência de um tambor fúnebre. Lá dentro, o ar era uma mistura densa de lona molhada, fumaça de cigarro e o cheiro metálico de pânico contido. Eu estava em um canto, ao lado do meu comandante, tentando parecer parte do cenário, uma sombra uniformizada entre os oficiais americanos e britânicos que se curvavam sobre o mapa. O general falava, mas sua voz era apenas um zumbido grave sob o som da tempestade. Meus olhos se fixaram em uma gota de condensação que escorria lentamente pela madeira da mesa. Eu me concentrava nela, um ponto de ordem em meio ao caos iminente. Era o que eu fazia. Encontrava padrões, calculava rotas, otimizava o impossível. Mas ali, naquela tenda, eu não era um oficial de logística. Era apenas uma peça de mobília exótica, um adereço brasileiro que aguardava em silêncio, sentindo o frio úmido atravessar as costuras do meu uniforme e se instalar nos meus ossos, um presságio do que estava por vir. O anúncio caiu como uma pedra em um poço. A ponte na Rota 65, nossa artéria vital, não existia mais. A ofensiva, planejada para dali a 36 horas, estava condenada antes mesmo de começar. Vi os ombros dos oficiais americanos enrijecerem, os dedos traçando linhas nervosas sobre o mapa, procurando alternativas que todos sabiam ser becos sem saída. Lama, atoleiros, território minado. Cada opção era um sinônimo para fracasso. O pânico, antes contido, agora vazava em sussurros apressados e olhares desolados. Eu senti um aperto familiar na garganta. A mesma sensação que tinha nos canteiros de obra do meu pai, quando um pilar cedia ou a chuva ameaçava o concreto recém-derramado. A diferença é que lá, minha opinião era ouvida. Aqui, meu silêncio era parte do protocolo. Eu e meu comandante éramos observadores de um desastre que se desenrolava em uma língua que entendíamos, mas que não nos convidava a falar. A distância entre nós e eles era maior que o oceano que havíamos cruzado. Então, meu comandante deu um passo à frente. O movimento foi pequeno, quase hesitante, mas cortou a tensão da sala. Sua voz, com o sotaque carregado que nos denunciava, ofereceu nosso comboio. Maple Leaf Up. O nome que meus homens deram aos nossos velhos caminhões de MC soou estranho e quase infantil naquele ambiente. Por um instante, uma fagulha de esperança me aqueceu. Era a nossa chance. A chance de mostrar que não éramos apenas um reforço simbólico, que a engenhosidade que usávamos para manter nossos veículos rodando com arame e fé poderia finalmente ser útil. Vi os rostos se virarem em nossa direção, alguns com curiosidade, outros com um enfado mal disfarçado. O general mal ergueu os olhos do mapa, como se o som da nossa língua fosse apenas mais uma distração, um ruído de fundo a ser ignorado. Mas a oferta estava no ar, suspensa, frágil como um fio de fumaça. E eu prendi a respiração, esperando que alguém a segurasse. Foi a voz do capitão Collins que cortou o fio. Calma, factual, revestida por uma camada fina, de respeito que tornava o insulto ainda mais cortante. Senhor, com todo respeito, a unidade brasileira não tem o equipamento. Seus caminhões mal aguentam as estradas principais. As palavras não foram gritadas. Foram ditas com a precisão de um cirurgião amputando um membro gangrenado. Senti o sangue subir ao meu rosto, um calor que se espalhou pelo pescoço e pelas orelhas. De repente, o som da chuva pareceu ensurdecedor, preenchendo o vácuo que as palavras dele deixaram. Fixei o olhar na minha bota, na pequena crosta de lama seca perto do cadarço, em qualquer coisa que não fosse o rosto impassível de Collins ou o desprezo velado nos olhos dos outros. A humilhação não estava no que ele disse, mas, na verdade, que todos ali aceitaram sem questionar. Éramos amadores. Um problema logístico. Uma variável inconfiável. E ele apenas verbalizou o que os seus olhares já diziam há meses. O silêncio que se seguiu foi pior do que as palavras. Durou talvez 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi um silêncio pesado, constrangedor, cheio de concordância tácita. Ninguém nos defendeu. Ninguém questionou o julgamento de Collins. Vi um major britânico tossir discretamente dentro do punho. Outro americano ajeitou os óculos, todos desviando o olhar, como se fôssemos uma cena desagradável em um acidente de rua. A indiferença deles era uma confirmação pública da nossa irrelevância. Toda a minha dedicação,
As noites em claro sobre os mapas, o esforço dos meus homens para remendar pneus e consertar motores com quase nada. Tudo isso foi apagado por uma única frase. Eu esperava ser um aliado, um oficial entre oficiais. O que recebi foi a condescendência reservada a uma criança teimosa que insiste em ajudar os adultos. A promessa implícita de lutar lado a lado se desfez em uma frieza que me gelou mais do que o inverno dos Apeninos. Finalmente, o general ergueu a cabeça. Seus olhos, cansados e fundos, passaram por mim sem me registrar e pousaram no meu comandante. Não havia confiança. Em seu olhar, apenas o desespero de um homem sem opções. Que seja, ele disse, a voz arrastada pela resignação. As palavras seguintes foram dirigidas a Collins, mas o peso delas caiu sobre nós. Eles são sua última e única chance. Se falharem, a responsabilidade é sua, Capitão Collins. A lógica era perversa. Não éramos uma solução, éramos o bode expiatório. Uma aposta perdida de antemão, cuja falha já tinha um culpado designado, e não éramos nós. Era uma maneira de nos usar sem nos dar crédito, de nos arriscar sem assumir a responsabilidade. Senti a mandíbula travar. A oferta do meu comandante, feita com um patriotismo honesto, havia sido torcida e transformada em uma armadilha. Estávamos sendo enviados não para uma missão de resgate, mas para um tribunal, e o veredito já estava selado. Saí da tenda e deixei a chuva fria lavar meu rosto. O calor da vergonha começou a se dissipar, substituído por algo diferente. Algo frio, pesado e estranhamente claro. O som da tempestade lá fora parecia abafado, distante. O verdadeiro barulho estava dentro de mim. Um silêncio retumbante, onde antes havia dúvida e a necessidade de provar meu valor. Aquele momento na tenda não foi apenas uma falta de respeito. Foi um ponto final. Eles não nos viam. Eles viam um estereótipo, uma ferramenta descartável. A síndrome do impostor que me assombrava, o medo de não ser bom o suficiente, evaporou. Não se tratava mais de ser igual a eles. Tratava-se de ser quem nós éramos, com nossos caminhões, velhos e nosso jeitinho. A humilhação havia se transformado em combustível. Aquele limite que eles mesmos traçaram não era uma barreira. Tinha acabado de se tornar o ponto de partida. A chuva lá fora era a mesma que caía nos canteiros de obra da minha infância. Fria, insistente, transformando terra firme em um inimigo traiçoeiro. Lembro do cheiro, uma mistura de poeira molhada e cimento fresco, e da figura do meu pai, imóvel sob um guarda-chuva preto, inspecionando uma viga. Seus olhos não viam a água, viam o cronograma, o projeto, a linha reta que não podia se curvar. Ele me ensinou que o mundo era um conjunto de problemas com soluções exatas, calculadas em uma prancheta. Não invente, Paulo. O plano é o seu guia. A improvisação é o primeiro passo para o desastre. Sua voz era como o esquadro que ele carregava no cinto. Rígida, precisa, sem espaço para interpretação. Por anos, eu acreditei nisso com a fé de um discípulo. Acreditava que a ordem, a hierarquia e o manual eram sagrados, a única defesa contra o caos. E ali, sentindo o frio dos Apeninos, o fantasma do meu pai sussurrava em meu ouvido, me acusando de estar prestes a inventar. Mas a memória é uma traidora. Ela não traz apenas a lição, mas também a exceção. Lembro de um dia, no interior de São Paulo, quando um dos nossos caminhões de areia atolou feio depois de uma tempestade de verão. O plano era esperar um trator, perder um dia de trabalho, atrasar a concretagem. Meu pai estava furioso, andando de um lado para o outro. Mas Zé Arcanjo, que já era nosso motorista naquela época, calçou as botas, pegou umas pranchas de madeira e, com a ajuda de outros 3 homens e uma lógica que não estava em nenhum manual de engenharia, desatolou o caminhão em menos de 1 hora. Meu pai não disse nada. Apenas observou com um misto de irritação e respeito relutante. Naquele dia, eu aprendi outra lição. Uma que meu pai nunca verbalizou. O plano te leva até a beira do problema. Para atravessá-lo, às vezes, é preciso sujar as mãos de barro e ouvir quem entende de lama, não de projetos. Collins, com seus manuais e sua certeza, era meu pai na beira daquele atoleiro. E eu estava começando a entender que precisava ser Zé Arcanjo. Essa guerra, para mim,
Começou muito antes do primeiro tiro. Começou na sala de casa, quando contei a Helena que tinha me voluntariado. Eu esperava um discurso patriótico, talvez lágrimas de orgulho. O que recebi foi o silêncio dela. Um silêncio que durou a noite inteira. Mais pesado que qualquer artilharia. Ela não me olhava, mas eu sentia seus olhos em mim no escuro do quarto, questionando, acusando, com medo. O que eu dei a ela foi uma promessa de honra, um ideal abstrato sobre defender a liberdade. O que eu perdi foi a paz em seu olhar. Cada carta que escrevo é uma tentativa de reconstruir aquela ponte que eu mesmo dinamitei. Tento descrever o frio, a camaradagem, mas nunca a verdade. A verdade é que eu a troquei por um uniforme e um dever que, naquela tenda, sob o desprezo de Collins, pareceu de repente vazio, quase ridículo. A lealdade que eu devia a ela era a mais importante. E eu a estava traindo a cada dia que passava longe de casa, arriscando um futuro que não era só meu. No bolso interno da minha farda, dobrada dentro de um plástico para protegê-la da umidade, está a foto da minha filha. Ela tinha acabado de fazer 1 ano quando parti. Na foto, ela está sentada na grama, olhando para algo fora do enquadramento com uma curiosidade pura. A boca, pequena e séria. Eu não conheço o som da sua risada direito. Não sei qual a sua primeira palavra. Helena me escreve sobre isso, mas as palavras no papel são apenas fantasmas do som real. Às vezes, no meio da noite, quando o frio é tão intenso que parece quebrar os ossos, eu pego a foto, olho para aquele rosto e sinto uma culpa que me sufoca. Uma culpa por não estar lá para protegê-la, para vê-la crescer. Eu vim para a Itália lutar por um mundo mais seguro para ela. Mas a verdade é que a abandonei no mundo que já tínhamos. Essa missão, essa maldita estrada, não é mais sobre o Brasil ou sobre a FEB. É sobre merecer voltar para casa e poder olhar nos olhos daquela menina sem sentir vergonha do homem que a deixou para trás. Lembro do dia do embarque. O cais, a multidão, as mães chorando, as namoradas acenando. Havia uma euforia no ar, um sentimento de propósito histórico. Éramos os heróis antes mesmo de lutar. Acreditávamos que estávamos levando o nome do Brasil para ser gravado ao lado das grandes nações. A promessa era de igualdade no sacrifício, de reconhecimento no esforço. Eu dei a minha juventude, a segurança da minha casa, o crescimento da minha filha. Em troca, esperava respeito. O que recebi foi a cortesia fria reservada a um parente pobre em uma festa de ricos. A condescendência de Collins não foi um ataque pessoal. Foi a materialização de tudo o que sentíamos nas entrelinhas. A comida que chegava por último, o combustível que era desviado, os mapas que vinham, com anotações faltando. Éramos uma nota de rodapé na história que eles estavam escrevendo. E a cada humilhação silenciosa, a cada pedido negado, a lealdade ao ideal patriótico se corroía, sendo substituída por outra, mais forte. A lealdade aos homens que estavam ao meu lado, sofrendo o mesmo desprezo. Meu pai me criou para acreditar na hierarquia. No exército, essa crença foi reforçada até se tornar instinto. A patente de um oficial era a medida do seu conhecimento, da sua capacidade. Questionar um superior era como questionar a gravidade. Eu via os oficiais americanos com seus uniformes impecáveis, seus equipamentos novos, e sentia o peso da minha própria inferioridade. A síndrome do impostor era um companheiro constante. Eu revisava meus cálculos 10 vezes. Meus planos de rota eram desenhados com a precisão de um arquiteto. Tudo para evitar um erro, para não dar a eles um motivo para confirmar o que eu já suspeitava. Que eu não pertencia àquele lugar. Eu tolerava a indiferença. O tratamento secundário, porque uma parte de mim acreditava que eles tinham o direito de duvidar. Nós éramos os novatos, os improvisadores. O silêncio de Collins na tenda apenas deu voz ao meu maior medo, o de que, no fundo, ele estivesse certo sobre nós. Mas a lealdade tem muitas faces. A que eu devia ao comando era uma coisa, forjada em regulamentos e disciplina. A que eu devia aos meus homens era outra, construída com café ralo compartilhado ao amanhecer, com o som das ferramentas consertando, um motor cansado, com as piadas contadas em português para espantar o medo. Eu conhecia a história de cada um.
Sabia que a esposa de Zé Arcanjo esperava o terceiro filho, que o Cabo Silva mandava quase todo o seu soldo para a mãe doente no Ceará. Eram homens que confiavam em mim, não na minha patente, mas na minha capacidade de trazê-los de volta para casa. Quando Collins nos descartou, ele não me insultou apenas. Ele insultou a inteligência de Zé Arcanjo, a resistência de Silva, o sacrifício de todos eles. A minha obediência ao comando me colocava em conflito direto com a minha responsabilidade por aquelas vidas. E pela primeira vez, a balança começou a pender para o lado deles, não para o lado do regulamento. O medo da irrelevância é um veneno lento. Pior do que morrer em combate, era a ideia de voltar para casa tendo sido inútil. De ter atravessado um oceano para ser apenas uma estatística, um adereço no grande teatro da guerra. Eu não temia a morte. Temia o fracasso que mancharia não apenas a mim, mas a todos que vieram comigo. Temia que a história nos lembrasse como os brasileiros bem-intencionados que não estavam à altura da tarefa. A velhice me parecia um futuro longo demais para carregar esse tipo de vergonha. Eu me imaginava um velho, contando histórias para netos que não acreditariam em mim, tentando justificar por que não fizemos mais. Aquele momento na tenda me ofereceu dois caminhos: aceitar a irrelevância que nos foi imposta e falhar seguindo as regras. Ou agarrar a única chance de provar nosso valor, mesmo que isso significasse quebrar todas elas. O medo do abandono histórico se tornou maior do que o medo da corte marcial. Lembro de uma conversa com Helena, antes de tudo, sobre o que significava ser um homem. Para mim, era sobre prover, proteger, seguir um código de honra. Ela me ouviu e depois disse algo que só entendi agora, naquela noite fria na Itália. Honra não é o que os outros pensam de você, Paulo. É o que você faz quando ninguém está olhando, ou quando todos estão olhando e esperando que você fale. A humilhação pública na tenda foi o teste final. Todos estavam olhando, esperando nosso fracasso. O general, Collins, os outros oficiais. A honra, naquele momento, não era obedecer. Era ser fiel ao meu conhecimento, aos meus homens, a promessa silenciosa que fiz à minha filha. Era entender que o plano do meu pai, o regulamento do exército, os mapas dos americanos, nada disso serviria na estrada que tínhamos pela frente. A única bússola que me restava era a intuição, forjada nos canteiros de obra e temperada pelo desespero. A chuva continuava a cair, mas o som dela havia mudado. Não era mais um tambor fúnebre. Era uma limpeza. Estava lavando a dúvida, a necessidade de aprovação, o medo de ser um impostor. Eu olhei para as minhas mãos, sujas de lama seca. Elas não eram as mãos de um oficial de gabinete. Eram as mãos de um construtor, acostumadas a encontrar soluções onde só havia problemas. Aquele desprezo que senti na tenda não me quebrou. Ele me libertou. Libertou-me da obrigação de ser como eles, de seguir suas regras que não serviam para a nossa realidade. Aquele limite que Collins traçou não era uma barreira, era um convite. Um convite para mostrar a ele, ao general, e a mim mesmo que, às vezes, o único caminho para a vitória é aquele que você mesmo desenha na lama, com as próprias mãos, ignorando todos os mapas que te deram. A rota da dignidade não estava em nenhum projeto. Teríamos que construí-la nós mesmos. Os motores dos GMCs tossiram fumaça branca na manhã gelada. Um som rouco e relutante que parecia ecoar a minha própria hesitação. Collins não disse uma palavra quando nos encontramos na cabeça do comboio. Ele apenas me entregou uma prancheta com o cronograma de paradas sugerido. Um gesto que era ao mesmo tempo um procedimento padrão e um ato de posse. Seus olhos passaram por mim e se fixaram nos meus homens, que faziam suas últimas verificações nos pneus e nas lonas. Não havia curiosidade em seu olhar, apenas uma avaliação fria, como um inspetor de qualidade examinando uma linha de produção defeituosa. Eu senti o peso da sua presença antes mesmo de darmos a partida. Ele não estava ali para ajudar. Estava ali para testemunhar o fracasso que ele mesmo havia previsto. A estrada ainda nem tinha começado, e a viagem já parecia insuportável, não pela lama que nos esperava, mas pelo silêncio vigilante que vinha do jipe atrás de nós. A primeira prova veio mais cedo do que eu esperava. Chegamos à estrada vicinal que Zé Arcanjo havia apontado no mapa,
uma cicatriz de terra marrom cortando a vegetação cinzenta. O rádio do meu caminhão estalou, e a voz de Collins soou, desprovida de qualquer emoção. Tenente, aguarde posição. Uma unidade de reconhecimento está verificando a integridade da rota à frente. Ordens são para manter a posição até segunda ordem. Olhei para Zé Arcanjo ao meu lado. Ele não disse nada, apenas cuspiu o fumo de rolo pela janela e apontou com o queixo para o céu, onde nuvens pesadas se acumulavam. Esperar significava ser pego pela próxima tempestade. Significava entregar o controle. O manual dizia para obedecer. O rosto cansado dos meus homens, refletido no espelho, dizia outra coisa. O silêncio que se seguiu no rádio era uma pergunta, e a minha resposta definiria todo o resto da jornada. Não respondi pelo rádio. A desobediência, eu aprendi, é mais eficaz quando é silenciosa, quando não dá ao outro a chance de argumentar. Apenas fiz um sinal com a mão para o caminhão de trás, um gesto que todos os meus motoristas conheciam. Adiante. Senti o motor vibrar sob meus pés quando Zé engatou a primeira marcha, e o caminhão guinchou em protesto ao começar a se arrastar pela lama. Eu não olhei para trás, mas podia sentir o olhar de Collins queimando a minha nuca. Podia imaginá-lo pegando seu bloco de anotações, a caneta se movendo com precisão para registrar a hora e a natureza da minha primeira infração. Cada metro que avançávamos era um passo para longe do seu controle, do seu mundo de regras e protocolos. E era um passo para dentro de um território desconhecido, onde a única autoridade era a minha. E o peso dessa responsabilidade era tão denso quanto a neblina que começava a descer das montanhas. Por quase uma hora, a única comunicação de Collins foi o som do seu motor, nos seguindo a uma distância calculada. O silêncio dele era mais acusador do que qualquer reprimenda. Era o silêncio de quem acumula provas, de quem permite que o outro se enforque com a própria corda. Essa guerra de nervos era sutil, travada nos espaços entre as ordens não dadas e os olhares não trocados. Eu comecei a perceber um padrão. Ele não me confrontava diretamente. Ele criava as condições para que o regulamento se tornasse um obstáculo intransponível, para que eu fosse forçado a escolher entre a obediência cega e a necessidade prática. Ele não precisava me sabotar. Ele só precisava aplicar suas regras à nossa realidade. E o resultado seria o mesmo. A cada curva naquela estrada precária, eu não estava apenas lutando contra a lama, estava lutando contra a lógica fria e implacável de um sistema que não foi feito para nós. Então, a lama venceu. O caminhão do Cabo Silva, o penúltimo do comboio, afundou até o eixo com um som doentio de sucção. As rodas giravam em falso, lançando jatos de terra escura para o ar. Antes que eu pudesse terminar de dar minhas ordens, o jipe de Collins parou ao meu lado. Ele nem mesmo saiu do dados veículo. Apenas baixou o vidro, o rosto impassível. Protocolo 4C, tenente. Veículo imobilizado que compromete o tempo da missão deve ser descarregado e abandonado. O resto do comboio prossegue. As palavras eram facas, cortando a camaradagem e a responsabilidade que eu sentia por cada um daqueles homens e suas máquinas. Abandonar um caminhão era como abandonar um soldado. Era uma lógica que minha mente simplesmente não conseguia processar. Ele não estava oferecendo uma solução. Estava me entregando um atestado de óbito para a nossa competência. Ignorei-o. Desci do meu caminhão e senti a lama fria sugar minhas botas. O cheiro de terra molhada e diesel encheu meus pulmões. Chamei Zé Arcanjo e mais 4 homens. Não precisei explicar o que fazer. Em minutos eles estavam na mata ao lado da estrada, cortando troncos jovens com seus facões, enquanto outros desenrolavam os cabos de aço. O trabalho era barulhento, sujo e instintivo. Era uma dança caótica de força bruta e engenhosidade, movida a gritos em português e a uma determinação teimosa. Do outro lado da estrada, Collins observava. Ele não se moveu. Ficou em seu jipe, uma figura limpa e distante, testemunhando aquela cena que devia parecer, para ele, a mais pura expressão do amadorismo. A diferença entre nós nunca pareceu tão grande. Para ele, aquilo era um problema logístico. Para nós, era uma ofensa pessoal da lama. E nós não iríamos embora até vencê-la. 47 minutos depois, com um último grito coletivo e o ronco do motor de outro caminhão que servia de âncora,
O veículo do Cabo Silva saltou do buraco de lama como uma rolha de champanhe. Uma pequena comemoração, alguns tapas nas costas, e os homens, cobertos de barro dos pés à cabeça, voltaram para suas cabines. Antes de subir na minha, olhei para Collins. Ele não esboçou reação. Apenas fez uma anotação em seu caderno, ergueu o olhar para mim por um segundo, e então desviou. Naquele momento, a percepção se tornou certeza. O nosso sucesso não o impressionava. Pelo contrário, parecia irritá-lo. Cada problema que resolvíamos com nossos próprios métodos era uma refutação silenciosa da sua avaliação sobre nós. E ele não estava ali para ter suas certezas desafiadas. Ele estava ali para vê-las confirmadas. O padrão estava claro. Nossa falha seria protocolar. Nosso sucesso, uma anomalia a ser registrada e, provavelmente, ignorada. A tensão aumentou na bifurcação. O caminho não estava no mapa. Um levava para cima, em uma subida, íngreme e rochosa. O outro descia para um vale enevoado. Collins desceu do jipe, mapa na mão. A lógica topográfica sugere a subida. Leva a um terreno mais alto e seco, alinhado com a nossa direção geral. Sua voz era a de um professor explicando uma equação. Zé Arcanjo, ao meu lado, balançou a cabeça. Chefe, caminho de cima é armadilha. Choveu muito, vai ter deslizamento. O de baixo parece pior, mas é caminho de bicho. Sempre busca a água, mas nunca o atoleiro. Era a ciência contra a sabedoria. O mapa contra o instinto. Collins olhou para Zé Arcanjo como se ele fosse um pedaço exótico da paisagem. Um ruído de fundo a ser desconsiderado. O desprezo não estava em suas palavras, mas na sua total incapacidade de ouvir. Foi quando vi a pequena chaminé de fumaça subindo atrás de um arvoredo. Um casebre. A solução não estava no mapa de Collins, nem apenas no instinto de Zé. Estava nas pessoas que viviam naquela terra. Peguei 2 latas de carne enlatada do meu caminhão e comecei a andar na direção da fumaça. Tenente, o que você está fazendo? A voz de Collins tinha um tom de incredulidade. Contato não autorizado com civis é contra o regulamento. Fingi que não ouvi. A conversa com o velho camponês italiano foi uma mistura de gestos e palavras quebradas. Ele olhou para as latas com os olhos fundos de quem conhece a fome, e depois apontou para o caminho de baixo. Com um galho, desenhou na terra uma curva, um atalho por trás de uma colina, e depois fez o sinal da cruz, batendo no peito e sussurrando. Tedeschi. Alemães. A rota dele nos levaria ao redor de uma área minada. Voltei para os caminhões. Collins estava de braços cruzados, a mandíbula tensa. O que ele disse? Entreguei uma das latas a Zé e guardei a outra. Ele confirmou. O caminho é por baixo. Eu não mencionei os alemães ou as minas. Senti instintivamente que dar a Collins mais informações baseadas em uma fonte que ele considerava indigna de confiança só criaria mais um obstáculo burocrático. Ele precisava de fatos, de relatórios, de confirmação oficial. Eu estava operando com base em confiança, intuição e na linguagem universal da necessidade. Ele me encarou, os olhos estreitos, procurando um sinal de hesitação. Não encontrou. Pela primeira vez, eu não estava apenas desobedecendo a uma ordem. Estava invalidando ativamente sua autoridade, sua lógica, seu método. E ele sabia disso. Enquanto Zé manobrava o caminhão pela trilha estreita e descendente, eu vi Collins voltar para o jipe. O movimento rígido de raiva contida. Ele não discutiu mais. Apenas pegou seu bloco de anotações novamente. A caneta se movia com uma fúria silenciosa sobre o papel. Eu não precisava ler o que ele estava escrevendo. Era um relatório detalhado da minha insubordinação. Uma lista de violações que seriam usadas contra mim. Mas algo havia mudado dentro de mim. O medo da corte marcial, da mancha na minha ficha, estava sendo substituído por uma clareza fria. Eu enxergava o padrão completo agora. Ele não era meu adversário. O sistema que ele representava era um sistema que preferia o fracasso protocolar ao sucesso improvisado. E naquela estrada que não existia em seus mapas, eu estava finalmente começando a entender que para cumprir minha missão, eu precisaria trair tudo o que ele acreditava. A cada quilômetro, o silêncio entre nós se tornava mais denso, mais carregado. O ar na cabine do caminhão parecia pesado, e não era apenas pela umidade. Eu sentia o peso das minhas decisões. Uma a uma. Se
acumulando. Cada escolha que me afastava de Collins me aproximava dos meus homens e da realidade crua daquela terra. A escalada não era de gritos ou ameaças. Era uma erosão silenciosa de autoridade. Um descolamento progressivo de dois mundos que operavam sob lógicas diferentes. Eu olhava para a estrada à frente, para a névoa que se agarrava às árvores, e sentia uma estranha calma. A tensão não vinha mais da dúvida, mas da certeza. A certeza de que um confronto era inevitável. Algo, em breve, teria que quebrar. E não seria o eixo de um dos meus caminhões. O caminhão balançava como um barco em mar revolto. E o som constante do motor era um zumbido grave que preenchia o silêncio entre mim e Zé Arcanjo. Ele dirigia com uma concentração que era quase uma forma de meditação. As mãos firmes no volante, os olhos lendo a estrada de lama como um texto antigo. Eu não olhava para trás, mas sentia a presença do jipe de Collins, como um peso morto amarrado à nossa traseira. A distância física entre nós era de poucos metros, mas a distância real era um abismo de mundos, de lógicas, de entendimentos sobre o que significava sobreviver. Ele seguia um manual, um conjunto de regras abstratas, desenhadas em uma sala aquecida a milhares de quilômetros dali. Nós seguíamos o instinto, a necessidade, a linguagem universal da lama, que nos dizia a cada curva que o manual dele era apenas papel, inútil contra a realidade daquelas montanhas. A guerra dele era feita de protocolos. A nossa, de improvisos desesperados. O caderno de anotações de Collins se tornou uma obsessão silenciosa na minha mente. Eu podia visualizá-lo, a capa de couro escura, as páginas quadriculadas. Cada vez que parávamos, cada vez que um caminhão patinava, cada decisão que eu tomava contra o regulamento, eu imaginava a sua caneta se movendo, registrando a hora, a infração, o desvio. Ele não estava documentando uma missão, estava construindo um processo, acumulando evidências para o tribunal que me esperava no final daquela estrada, independentemente do resultado. Percebi, com uma clareza que gelava a alma, que para ele, o nosso fracasso era uma conclusão lógica e desejável. Um sucesso nosso, alcançado por nossos métodos, seria uma anomalia em seu sistema, uma falha na sua visão de mundo. Ele não queria que estivéssemos certos. Ele precisava que estivéssemos errados, para que a hierarquia do seu universo, com ele no topo e nós na base, fizesse sentido. Uma memória do meu pai me veio, não a do engenheiro rígido, mas a do homem perplexo. Aquele dia, no canteiro de obras, quando Zé Arcanjo desatolou o caminhão com pranchas de madeira e pura teimosia. Meu pai ficou parado, em silêncio, o projeto enrolado na mão como um bastão inútil. Ele não elogiou Zé, mas também não o repreendeu. Naquele silêncio, eu vi o conflito de um homem cujo mundo de certezas havia sido abalado por uma solução que não estava em seus cálculos. Ele viu o resultado, mas não conseguiu validar o método. Collins era meu pai naquele momento, multiplicado por toda a arrogância de um império. Mas eu não era mais o filho que observava com admiração e medo. Eu estava na cabine com Zé Arcanjo, com as mãos sujas de graxa, sentindo a vibração do motor que nós mesmos consertamos. A lição não era mais sobre obedecer ao projeto. Era sobre entender que, às vezes, o projeto está errado. Meus olhos percorreram a fila de caminhões que se arrastava atrás de nós, uma serpente de lona e aço ferido. Eu via os reflexos nos para-brisas, os contornos dos motoristas. Não eram soldados anônimos. Eram Silva, pai de 2 meninas. Eram Matias, que sonhava em comprar um pedaço de terra no Nordeste. Eram homens que deixaram tudo para trás por uma promessa de honra, que naquele momento parecia uma piada cruel. A minha lealdade havia se deslocado. Não era mais ao comando, à bandeira, a um ideal abstrato de nação. Minha lealdade era a eles, aos seus rostos cansados, às suas mãos calejadas, à confiança silenciosa que depositavam em mim a cada ordem que eu dava. Se eu falhasse seguindo as regras de Collins, a culpa seria protocolarmente minha, mas a vergonha seria existencial. Se eu falhasse seguindo meu próprio instinto, a responsabilidade seria a mesma, mas eu ao menos teria falhado lutando por eles. Não por um parágrafo em um manual. A foto da minha filha no bolso da farda parecia pesar 1 tonelada.
Eu a sentia contra meu peito a cada solavanco do caminhão. O que eu diria a ela quando voltasse? Que eu deixei homens morrerem de frio na linha de frente porque um capitão americano me disse para esperar? Que a nossa dignidade foi trocada por uma anotação em um relatório? A luta por um mundo melhor para ela havia se tornado algo muito mais concreto, muito mais imediato. Era sobre aquela estrada. Era sobre entregar aquela munição. A honra não estava em morrer bravamente, mas em viver de forma útil. E a única utilidade que tínhamos naquele momento era desobedecer. A obediência a Collins era uma traição a tudo que me trouxe até ali, ao sacrifício de Helena, ao futuro da minha filha, à vida dos homens que me seguiam. A escolha não era mais entre o certo e o errado segundo o regulamento, mas entre o fracasso honrado e a única e improvável chance de vitória. Foi então que a mudança aconteceu. Não como um raio, mas como a maré subindo lentamente, de forma irreversível. A percepção de que eu estava esperando algo que nunca viria. Esperando o respeito de quem só oferecia tolerância. Esperando reconhecimento de quem só via falhas. Esperando ser visto como um igual em um jogo onde as cartas já estavam marcadas. Continuar a buscar a aprovação de Collins, a tentar provar meu valor dentro do sistema dele, era uma forma lenta de autodestruição. Era como pedir amor a uma parede de pedra. Ninguém viria nos salvar. Ninguém nos daria permissão para ter sucesso. A única salvação possível viria de nós mesmos, da nossa capacidade de abandonar a esperança de sermos aceitos e simplesmente nos impormos pela força do resultado. O conflito deixou de ser entre mim e Collins. Passou a ser entre a minha vontade de sobreviver com dignidade e um sistema desenhado para me negar exatamente isso. O silêncio, a partir daquele instante, mudou de natureza. Antes, era o silêncio da submissão, do medo de falar a coisa errada, da insegurança do impostor. Agora, era o silêncio da preparação. Um silêncio focado, denso, onde eu calculava os riscos não mais com medo, mas com uma frieza que eu não sabia possuir. Eu não estava mais reagindo às ações de Collins. Estava antecipando seus próximos movimentos, planejando minhas contraordens. Minha mente, antes um turbilhão de dúvidas e vozes conflitantes, a do meu pai, a do general, a do próprio Collins, ficou subitamente quieta. Havia apenas uma voz agora, a minha, e ela não questionava mais. Ela afirmava. O barulho externo do motor, da chuva que recomeçava fina, da lama sendo esmagada pelos pneus, tudo isso se tornou um ruído de fundo. A verdadeira ação estava acontecendo dentro de mim, na calma absoluta que precede a tempestade. Olhei para a estrada à nossa frente, para a neblina que se adensava, engolindo a paisagem e reduzindo o mundo ao próximo metro de caminho incerto. O medo não havia desaparecido, mas ele não me paralisava mais. Tinha se transformado em combustível. A estrada desconhecida não era mais uma ameaça. Era um território livre. Um lugar onde os mapas de Collins não tinham valor, e apenas o nosso conhecimento importava. Ele podia ter o seu caderno, a sua patente e o seu regulamento. Eu tinha Zé Arcanjo, 19 caminhões cheios de homens teimosos, e uma certeza recém-descoberta. A certeza de que o único caminho para o nosso destino era aquele que nós mesmos teríamos que abrir. A responsabilidade era inteiramente minha, e o peso dela, pela primeira vez, não me esmagava. Ele me dava chão. O rádio estalou com uma estática que parecia o som de ossos se quebrando. E então, por um breve momento, uma voz em alemão, calma e metódica, cortou a névoa da manhã. Zé Arcanjo, que entendia um pouco da língua por ter trabalhado com imigrantes em Santa Catarina, traduziu em um sussurro rouco. Patrulha de reconhecimento. A 10, talvez 12 quilômetros daqui. Vão verificar a estrada de cima. A informação pairou no ar denso da cabine, fria e pesada como uma sentença. Olhei para o relógio no painel. 6 da manhã. A ofensiva começaria em 2 horas. A estrada de cima era a rota oficial, a que Collins teria tomado. Por um instante, senti um alívio gelado por ter confiado no velho camponês. Mas o alívio durou pouco. O jipe de Collins parou ao nosso lado, e ele desceu, o rosto uma máscara de controle tenso. Ele também tinha ouvido. O perigo,
Antes uma abstração, agora tinha uma voz e uma localização. A voz de Collins era desprovida de qualquer emoção, como se estivesse lendo um obituário. Protocolo 7B, tenente. Ao sinal de atividade inimiga confirmada, a unidade busca abrigo imediato e aguarda apoio ou o cair da noite para prosseguir. Vamos parar aqui. Ele apontou para uma reentrância na encosta, um lugar defensável, sem dúvida. Mas era também uma sepultura para a nossa missão. Esperar até o anoitecer significava chegar com 12 horas de atraso. Significava que os homens na linha de frente lutariam e morreriam sem a munição que estava na traseira dos nossos caminhões. A lógica dele era a lógica da autopreservação, do regulamento que protege o soldado individualmente, mas que, naquele momento, condenava o exército coletivamente. Ele não estava errado segundo o livro, mas o livro não sangrava, não sentia medo, não contava as horas para um ataque que estava fadado ao fracasso. Olhar para ele era como olhar para uma parede, impenetrável e indiferente ao custo humano de suas certezas. Meu cérebro se tornou uma máquina de calcular fria e silenciosa. De um lado da equação, a obediência. O resultado era certo: fracasso da missão, a morte de centenas de compatriotas aliados, mas a minha carreira militar intacta, protegida por um relatório que diria cumpriu ordens. Do outro lado, a desobediência. O resultado era incerto, uma chance, talvez mínima, de sucesso, a possibilidade de salvar aquelas vidas, mas com a certeza de uma corte marcial, desonra e o fim de tudo que eu construí. A voz do meu pai ecoou na minha cabeça. Não invente, Paulo. Siga o plano. Mas qual era o plano agora? O plano que nos levaria ao fracasso seguro? Ou o plano que precisava ser inventado? Ali, no meio da lama, com o som de uma patrulha alemã ecoando no vale? A síndrome do impostor? O medo de errar? A necessidade de aprovação? Tudo isso se desfez diante da simplicidade brutal da escolha. A obediência era uma forma de covardia disfarçada de disciplina. Pensei em Helena, no silêncio dela na noite em que anunciei minha partida. Um silêncio que dizia: volte inteiro, volte com honra. Qual honra haveria em voltar para casa sabendo que minha obediência cega custou vidas? Pensei na minha filha, na foto amassada no meu bolso. Eu queria poder olhá-la nos olhos e dizer que seu pai fez a coisa certa, não a coisa fácil. A coisa certa, naquele momento, não estava em nenhum manual. Estava na responsabilidade que eu sentia por cada homem naquele comboio e por cada soldado que esperava por nós. A promessa implícita da paternidade não era apenas proteger minha filha, mas ajudar a construir um mundo onde ela pudesse viver sem vergonha do pai. E a vergonha silenciosa de um fracasso deliberado seria um fardo pesado demais para carregar pelo resto da vida. Aquele momento definiu tudo. A guerra, para mim, não era mais sobre nações ou ideologias. Era sobre a distância entre o homem que eu era e o homem que eu precisava ser. Virei-me para Collins. O movimento foi lento, deliberado. Eu não sentia raiva nem medo. Apenas uma clareza absoluta, um silêncio interior que abafava todo o ruído do mundo. Olhei diretamente nos olhos dele e, pela primeira vez, não vi um oficial superior. Vi apenas um homem preso em sua própria lógica, um obstáculo. Minha voz, quando saiu, não era alta, mas carregava todo o peso da decisão que eu havia tomado. Capitão, seu protocolo não se aplica a estradas que não estão no seu mapa. Nós vamos continuar. As palavras ficaram suspensas entre nós. Simples, factuais e irreversíveis. Não era um desafio. Era uma declaração de fato. Naquele instante, eu não estava mais pedindo permissão ou tentando provar meu valor. Eu estava assumindo o comando. A autoridade dele, construída sobre regulamentos e hierarquia, simplesmente evaporou diante da minha, construída sobre a necessidade e a responsabilidade. Ele ficou parado por um segundo, o rosto se contraindo em uma mistura de incredulidade e fúria contida. Seus lábios se abriram para falar, mas nenhum som saiu. Ele viu algo nos meus olhos, uma certeza que não podia ser abalada por ameaças ou regulamentos. Ele deu um passo para trás, um movimento quase imperceptível, mas que significava tudo. Era a sua rendição. Ele sabia que tinha perdido,
Não em uma discussão, mas em um confronto de vontades. Vi sua mão se mover instintivamente na direção do seu bloco de anotações, mas ele a deixou cair ao lado do corpo. O que ele poderia anotar? Tenente se recusa a levar seus homens para um fracasso garantido. A lógica do seu processo se quebrou contra a lógica da sobrevivência. O silêncio dele não era mais de desprezo. Era o silêncio atordoado de um homem que vê seu mundo de certezas desmoronar e não tem as ferramentas para reconstruí-lo. Não esperei por uma resposta que não viria. Virei-me para os meus homens, que observavam a cena em um silêncio tenso. Silva, Matias, peguem panos e lama. Cubram todos os faróis. Não quero um único facho de luz. Zé, na primeira descida. Motor desligado. Vamos descer no embalo. Silêncio absoluto de agora em diante. Comunicação apenas por sinais de mão. As ordens saíram de mim com uma fluidez que me surpreendeu. Uma mistura da lógica do meu pai com a malícia de Zé Arcanjo. Não era um plano de manual. Era um plano de guerrilha, nascido da necessidade. Vi o entendimento nos olhos dos meus homens. Havia medo, sim, mas havia algo mais. Alívio. O alívio de finalmente estarem seguindo um líder que entendia a realidade deles, que estava disposto a quebrar as regras para mantê-los vivos e para cumprir a missão. A lealdade deles, naquele momento, se solidificou em algo mais forte que a disciplina militar. Era confiança. Subi na cabine do primeiro caminhão e fiz um sinal para Zé Arcanjo se sentar ao meu lado. Eu mesmo assumiria o volante. Era um gesto simbólico e prático. A responsabilidade final era minha, e eu a enfrentaria de frente, com as mãos no volante, sentindo cada solavanco daquela estrada traiçoeira. Zé não questionou. Apenas me passou seu cantil com café frio e forte e se sentou, os olhos fixos na estrada, pronto para me guiar com sussurros e gestos. Quando dei a partida, o som do motor pareceu uma profanação naquele silêncio tenso. Olhei pelo retrovisor uma última vez. Collins estava parado ao lado de seu jipe, uma estátua de uniforme, observando nosso comboio se afastar. Ele não nos seguiu de imediato. Ele ficou para trás, uma figura solitária em um mundo cujas regras ele não mais controlava, forçado a ser testemunha de um ato de insubordinação que ele mesmo, com sua arrogância, havia tornado inevitável. O comboio se movia como um fantasma na névoa da manhã. O único som era o ranger do metal e o barulho surdo dos pneus, esmagando a terra úmida. Nas descidas, o silêncio era quase total, quebrado apenas pelo vento e pelo som da nossa respiração coletiva, contida. Cada sombra parecia um soldado alemão. Cada galho quebrava com o barulho de um ferrolho sendo puxado. O medo era um passageiro constante, sentado entre mim e Zé, mas ele não estava mais no controle. O que me guiava era uma calma estranha, uma sensação de propósito que transcendia o medo. Eu não estava mais lutando contra Collins ou contra o sistema. Estava lutando contra o tempo, contra a lama, contra a probabilidade. Era uma aposta desesperada, mas era a nossa aposta, feita com as nossas regras. E pela primeira vez naquela guerra, eu não me sentia um impostor. Eu me sentia um soldado brasileiro, fazendo o que precisava ser feito, do nosso jeito. Atravessamos um riacho raso, a água gelada espirrando no para-brisa, e então a trilha começou a subir novamente. A 10 metros de distância, eu mal conseguia ver o caminhão de trás, envolto na neblina. Estávamos sozinhos, completamente sozinhos. O peso do que eu havia feito desabou sobre mim. Eu havia cortado a última corda que nos ligava à segurança do comando, à lógica do exército. Se falhássemos agora, se fôssemos pegos, a culpa seria apenas minha. Ninguém viria nos ajudar. Ninguém sequer saberia onde procurar. Mas junto com o peso, veio uma liberdade vertiginosa. A liberdade de quem não tem mais nada a perder. Olhei para a frente, para o caminho invisível que a névoa escondia, e pisei no acelerador. O destino do nosso comboio, a vida dos meus homens e o sucesso da ofensiva não estavam mais nas mãos de um capitão ou de um general. Estavam nas minhas. E eu não iria falhar. Chegamos ao acampamento americano como aparições saindo da névoa. O som dos nossos motores, antes um risco mortal, agora era um anúncio de vida. Vi os rostos dos soldados se virarem em nossa direção. Primeiro com a cautela de quem espera o inimigo.
depois com uma incredulidade que se desfez em um grito, rouco e coletivo. Homens sujos de terra com o olhar de quem já se preparava para morrer, corriam em nossa direção, batendo nas portas dos caminhões, abraçando meus motoristas que desciam das cabines, exaustos e cobertos de lama. Era uma celebração crua, desesperada, um barulho de alívio que parecia abalar as montanhas. Eu fiquei parado ao lado do meu caminhão, sentindo o tremor daquela alegria passar por mim, mas sem me tocar de verdade. Pelo retrovisor, vi o jipe de Collins parar a uma distância segura. Ele não saiu. Apenas observou a cena. Uma figura imóvel e silenciosa, separada de nós não apenas pelo espaço, mas por um abismo de compreensão. A vitória tinha um som, mas o silêncio dele era o que ecoava na minha cabeça. A reunião na tenda do general, horas depois, foi surreal. O ar, antes pesado de pânico, agora estava denso de uma euforia contida e cheiro de café forte. Eu estava lá, em um canto, ainda com as botas sujas de lama, ao lado de Collins, que parecia ter envelhecido 10 anos. Ninguém me repreendeu. Ninguém mencionou a insubordinação. O general, com olheiras profundas mas um brilho novo nos olhos, apenas me encarou por um longo tempo. O silêncio se estendeu, desconfortável. Ele não me parabenizou, mas também não me acusou. Ele olhou para Collins, depois para mim, como se tentasse entender a equação que havíamos resolvido. Tenente, ele disse finalmente a voz grave, quero um relatório completo. Cada decisão, cada desvio da rota. Tudo. Não era uma ameaça. Era uma ordem, sim. Mas havia uma curiosidade nela. A perplexidade de um homem que viu o impossível acontecer e agora queria desesperadamente entender como. A validação não veio em palavras de louvor, mas no peso daquele pedido. Ele não queria me punir. Ele queria aprender. Nos dias que se seguiram, a história da nossa travessia se espalhou, mas de forma distorcida, como um eco em um vale. A ofensiva foi um sucesso retumbante, e os jornais do exército a batizaram de Ofensiva do Mundo. Milagre. O crédito, como era de se esperar, foi para a bravura das tropas da linha de frente, para a estratégia dos generais. Nós, a unidade brasileira, éramos uma nota de rodapé, a menção casual de que as linhas de suprimento foram heroicamente mantidas. Eu não senti raiva ou decepção. Senti uma espécie de calma resignada. A verdade dos fatos não pertencia a nós. Pertencia a quem escrevia os relatórios. Meus homens, no entanto, sabiam o que tinham feito. A validação deles não vinha de um artigo de jornal, mas do olhar um do outro, da memória compartilhada daquela madrugada na névoa. E pela primeira vez, eu comecei a entender que talvez essa fosse a única validação que realmente importava. A que carregamos dentro de nós, invisível para o resto do mundo. Collins se tornou um fantasma. Eu o via de longe, no pátio do acampamento, sempre se movendo com um propósito rígido, a prancheta debaixo do braço. Nossos caminhos se cruzaram algumas vezes. Na primeira, ele virou a cabeça, abruptamente, fingindo inspecionar um pneu de jipe. Na segunda, ele mudou de calçada, tomando um caminho mais longo para o refeitório. Ele não me confrontava, não me ignorava abertamente. Ele simplesmente me evitava, como se eu fosse a personificação de um erro em sua lógica, uma anomalia que seu sistema não conseguia processar. O silêncio dele, antes uma arma de desprezo, agora era um escudo de constrangimento. Era o silêncio de um homem que construiu sua identidade sobre a certeza das regras e viu seu mundo ser salvo por alguém que as quebrou. A ausência de suas palavras era mais eloquente do que qualquer discurso. Era a confissão silenciosa de que, naquela estrada, o seu mapa não valia nada. A mudança começou a ser sentida nas pequenas coisas, nos gestos que não constam em nenhum regulamento. Um sargento da intendência americana que antes mal nos olhava, agora me cumprimentava com um aceno de cabeça e um tenente, carregado de um respeito que não existia antes. Vi um major, britânico, um homem conhecido por sua arrogância, parar Zé Arcanjo perto da oficina e perguntar, em um tom quase casual, sobre uma trilha que não constava nos mapas oficiais. Meus homens passaram a ser vistos de outra forma, não mais como os coitados do terceiro mundo com seus caminhões velhos,
mas como especialistas em um tipo de terreno que os outros mal sabiam navegar. O jeitinho brasileiro, antes motivo de piada, agora era chamado de engenhosidade de campo. A validação não veio em uma cerimônia ou com uma medalha. Veio em sussurros, em olhares de reconhecimento, na forma como o espaço se abria para nós quando entrávamos em uma sala. Então, a validação se tornou material. Uma manhã, um caminhão de transporte americano parou em frente ao nosso acampamento. O motorista me entregou uma ordem de requisição. 20 pneus novos, lonas reforçadas e um lote de peças de reposição que eu vinha pedindo há meses, sem sucesso. Não havia explicação. Apenas a assinatura de um major do comando. De setor. O combustível também começou a chegar sem atraso. Nossas cotas preenchidas integralmente. Ninguém disse que era uma recompensa. Ninguém admitiu que estávamos sendo priorizados. O sistema simplesmente começou a funcionar a nosso favor. Era a forma mais pragmática e menos emocional de reconhecimento que eu poderia imaginar. O exército não pedia desculpas. Não elogiava a insubordinação. Ele simplesmente investia naquilo que funcionava. E contra todas as expectativas e todos os protocolos, nós havíamos funcionado. Aquele carregamento de pneus novos valia mais para mim do que qualquer elogio verbal. 2 semanas depois da ofensiva, o relatório de Collins começou a circular. Um dos meus contatos no comando me passou uma cópia. Eu o li na solidão da minha tenda, à luz de um lampião a querosene. O texto era seco, técnico, impessoal. Descrevia nossa jornada em termos de desvios não autorizados da rota planejada e iniciativas de comando em nível de unidade. Não havia uma única palavra de admiração. Mas, enterrado no meio de um parágrafo sobre as dificuldades do terreno, estava a frase que mudava tudo. Ele escreveu que o sucesso da missão só foi possível devido ao emprego de táticas não ortodoxas e um conhecimento de terreno superior por parte do comando brasileiro. Era a admissão mais relutante que eu já tinha lido. Ele não me elogiou. Ele simplesmente constatou um fato, como um cientista que descreve um fenômeno que não compreende, mas cuja existência não pode negar. E vindo dele, aquela frase burocrática era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu jamais receberia. O relatório de Collins, apesar de sua frieza, teve o efeito de uma ordem oficial. As consultas informais se tornaram mais frequentes. Certa tarde, um jovem tenente americano, recém-chegado da academia de West Point, entrou na minha tenda, o mapa estendido nas mãos. Ele não veio com a arrogância de quem já sabe as respostas, mas com a humildade de quem precisa de ajuda. Apontou para uma área montanhosa e perguntou: Tenente Nascimento, meus mapas dizem que esta rota é a mais curta, mas meus homens dizem que é um atoleiro. Qual a sua opinião? Eu o convidei para se sentar, chamei Zé Arcanjo, e juntos, começamos a traçar uma rota alternativa, falando sobre tipos de solo, inclinação e drenagem de uma forma que ele nunca aprendeu em seus manuais. Naquele momento, a inversão de poder estava completa. Eu não era mais o aluno tentando provar seu valor. Eu me tornara uma referência, um consultor. A autoridade não me foi dada, foi conquistada na lama. Eu pensava no meu pai, na sua fé inabalável nos projetos, na sua desconfiança da improvisação. Por anos, eu tentei ser como ele, encontrar segurança na precisão dos cálculos, na rigidez das regras. Mas a guerra não era um canteiro de obras. A lama dos Apeninos não se importava com os meus projetos. Naquela estrada, eu fui forçado a abandonar o mapa do meu pai e a desenhar o meu próprio. A nova forma de respeito que eu recebia não era quente ou amigável. Era um respeito funcional, baseado em resultados. E eu percebi que era exatamente o tipo de respeito que meu pai, o engenheiro, valorizaria. Talvez a maior lição que ele me ensinou não foi a de seguir o plano, mas a de construir algo que resista, que funcione, que cumpra seu propósito, não importa o método. Eu não havia traído seus ensinamentos. Eu os havia adaptado para um mundo onde o projeto original havia se tornado inútil. E, de certa forma, eu, finalmente me sentia seu igual. 1 mês se passou. A neve começava a cobrir os picos mais altos, e a guerra se arrastava em seu ritmo brutal. Certa manhã, ao sair do refeitório, vi Collins vindo em minha direção. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar.
Ele caminhou diretamente para mim. Meu corpo enrijeceu. Esperei por tudo. Uma acusação tardia. Uma tentativa de reescrever a história. Talvez até um confronto físico. O ar entre nós ficou pesado, carregado com tudo o que não havia sido dito. Ele parou a um passo de mim, o rosto impassível, os olhos focados em algum ponto acima do meu ombro. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu prendi a respiração, esperando o golpe. Mas o golpe nunca veio. Ele parecia tão desconfortável quanto eu. Um homem forçado por alguma lógica interna a fazer algo que ia contra toda a sua natureza. A tensão era quase insuportável. Então, sem uma palavra, ele estendeu a mão. Nela, havia um rolo de papel amarrado com um barbante, um mapa. Eu hesitei antes de pegá-lo. Seus olhos finalmente encontraram os meus, apenas por um instante, e neles não havia raiva, nem desprezo. Havia algo que eu não consegui decifrar. Talvez cansaço, talvez um respeito relutante, quase doloroso. Achei que você gostaria de ter mapas melhores, ele disse. A voz era baixa, quase um murmúrio, e as palavras saíram rápidas, como se ele quisesse se livrar delas. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e se afastou com seus passos, rápidos e precisos, desaparecendo na multidão de uniformes. Fiquei parado, segurando o mapa. O peso daquele gesto muito maior do que o do papel em minhas mãos. Não foi um pedido de desculpas. Foi uma transferência. Uma admissão. Foi a sua maneira de dizer que o mundo era mais complicado do que seus manuais previam, e que eu, com meus métodos, tinha um lugar nele. Desamarrei o barbante e abri o mapa ali mesmo, no meio do pátio frio. Era alemão. Um mapa topográfico capturado, de uma precisão que eu nunca tinha visto. Cada elevação, cada riacho, cada trilha de caçador estava ali, desenhada com uma clareza impressionante. Passei os dedos sobre o papel, sentindo a textura, o cheiro de tinta. Aquilo era mais do que um mapa. Era uma ferramenta, uma arma, e ele a tinha me dado. Olhei para a multidão onde Collins havia desaparecido e entendi a verdade da minha vitória. Ela não foi celebrada com medalhas ou discursos. Ela foi selada com aquele gesto silencioso, um ato de pragmatismo que era a mais pura expressão de respeito que um homem como ele poderia oferecer. A dignidade que eu busquei não me foi concedida por um comando superior. Eu a tomei para mim e para os meus homens, em uma estrada que não existia. E agora, eu tinha em minhas mãos um mapa melhor para continuar a jornada. Aquele mapa alemão ficou sobre minha mesa de campanha por semanas. Um objeto estranho e sagrado. Eu o estudava não apenas para planejar as rotas seguintes, mas como um arqueólogo estuda um artefato que redefine a história. Cada linha topográfica, cada anotação em alemão, era um testamento silencioso da minha jornada. Não era um prêmio, não era uma condecoração. Era algo mais íntimo e poderoso. Uma ferramenta passada de um profissional para outro, um reconhecimento desprovido de emoção, mas carregado de um peso profissional que nenhuma medalha poderia ter. A guerra continuava ao nosso redor, com seu barulho e sua fúria. Mas dentro da minha tenda, o silêncio daquele mapa contava a história de uma batalha diferente. Uma que foi travada e vencida sem um único tiro. O respeito que eu tanto busquei não chegou com um aperto de mão ou um elogio. Chegou na forma de papel e tinta. Um convite para continuar fazendo o que eu fazia de melhor. Encontrar caminhos onde todos os outros só viam becos sem saída. O impostor que morava em mim, aquele que sussurrava dúvidas e me fazia revisar cada cálculo 10 vezes, morreu naquela estrada de lama. Ele não foi embora com um grito, mas se dissolveu em silêncio. A cada decisão que tomei contra o regulamento e a favor da minha intuição, eu passei a andar pelo acampamento de uma forma diferente. Meus ombros não carregavam mais o peso da necessidade de provar meu valor. Eu respirava mais fundo. O ar frio dos Apeninos não parecia mais tão hostil. A calma que me guiava durante a travessia impossível não foi um estado temporário. Tornou-se meu novo centro. Eu não precisava mais da aprovação de Collins ou do general. A aprovação final veio dos meus próprios homens, do ronco confiável dos motores que mantivemos funcionando e do alívio nos olhos dos soldados que receberam nossa carga. A guerra me tirou de casa,
Me tirou do lado da minha esposa e da minha filha, mas me deu algo que eu não sabia que estava procurando. A mim mesmo, livre da sombra da dúvida. As linhas retas e precisas do mapa alemão me lembravam meu pai. Por muito tempo, a memória de sua voz. Não invente, Paulo. Siga o projeto. Foi uma corrente que me prendeu. Mas agora, eu via suas palavras com outros olhos. Ele me ensinou a construir sobre bases sólidas, a respeitar a estrutura. O que eu fiz naquela estrada não foi uma traição aos seus ensinamentos. Foi uma tradução. Traduzi sua lógica do concreto para a lama, da prancheta para o instinto. Entendi que a estrutura mais importante não é a que está no papel, mas a que se constrói dentro de si mesmo. A confiança, a responsabilidade, a coragem de saber quando o projeto original não serve mais. Eu não abandonei a lição. Do meu pai, eu a completei. Ele me ensinou a construir pontes de aço. A guerra me ensinou a construir pontes de pura teimosia e fé. E essas, descobri, podiam ser ainda mais fortes quando o mundo ao redor desmoronava. Eu via Collins, às vezes, do outro lado do pátio. Um homem aprisionado em seu próprio manual, em sua própria lógica impecável e inútil. Não sentia mais raiva, nem a necessidade de um confronto. Sentia uma espécie de compaixão distante. Ele era um bom soldado, um oficial competente, dentro do mundo que ele conhecia. O seu erro não foi o desprezo, mas a incapacidade de imaginar um mundo fora das margens de seus mapas. Ele representava um sistema que, por sua própria rigidez, quase causou seu próprio colapso. Nossa vitória não foi uma derrota para ele como homem, mas para a arrogância de seu sistema. Ele continuou a ser o Capitão Collins, eficiente e preciso. Mas algo em sua postura havia mudado. Havia uma fragilidade em sua certeza. A sombra de uma dúvida que, eu suspeitava, o acompanharia por muito tempo depois que a última bala fosse disparada. Sua guerra continuaria dentro dele por muito mais tempo que a minha. Naquela noite, peguei papel e caneta para escrever a Helena. As cartas anteriores eram cheias de saudades e de detalhes práticos, uma tentativa de manter a normalidade em meio ao caos. Mas esta era diferente. Eu não descrevi a missão, nem a lama, nem o medo. Eu escrevi sobre o silêncio que encontrei dentro de mim. Escrevi que a guerra, de uma forma estranha e terrível, me ensinou sobre o tipo de pai que eu queria ser para nossa filha. Um homem que não apenas segue os mapas que lhe dão, mas que tem a coragem de desenhar os seus próprios quando necessário. Que ensinaria a ela que a dignidade não é algo que se recebe, mas algo que se constrói, às vezes com as próprias mãos sujas de terra. Eu não sabia se voltaria para casa, mas pela primeira vez, eu sabia exatamente quem voltaria, se eu tivesse essa sorte. E era um homem que ela e Helena mereciam. Observei Zé Arcanjo ensinar a um jovem recruta como usar um pedaço de couro e arame para consertar uma mangueira de combustível. Ele não estava seguindo nenhum manual técnico. Estava usando a sabedoria acumulada em estradas poeirentas do Brasil, uma tecnologia de sobrevivência que não era ensinada em nenhuma academia militar. Naquele momento, entendi a verdadeira força do jeitinho, que os americanos tanto desprezavam. Não era improviso ou amadorismo. Era a resiliência criativa. Era a capacidade de olhar para um problema sem solução e enxergar uma possibilidade. Era a inteligência que nasce da escassez. A engenhosidade que floresce na adversidade. Nós não tínhamos os melhores caminhões ou os melhores mapas, mas nós tínhamos Zé Arcanjo. Nós tínhamos a memória coletiva de um povo acostumado a fazer muito com pouco. E naquela guerra, isso se revelou uma arma mais poderosa do que qualquer protocolo. A neve começou a cair mais espessa nas montanhas, pintando o cenário de um branco silencioso e melancólico. A guerra continuava. Um monstro faminto que devorava vidas e futuros todos os dias. Mas a minha guerra particular, a batalha contra a minha própria insignificância, havia terminado. Eu encontrei meu lugar, não em uma patente ou em um relatório oficial, mas na confiança silenciosa dos meus homens e no respeito relutante dos meus superiores. A vitória não teve desfiles nem discursos. Ela tinha o cheiro de café forte compartilhado ao amanhecer. O som de um motor, consertado que voltava a funcionar,
e a beleza austera de um mapa alemão aberto sobre uma mesa de campanha. Eu não era um herói. Era apenas um homem que foi empurrado para o limite e, em vez de quebrar, descobriu do que era feito. E isso, eu percebi, era mais do que suficiente. Olhei para o mapa de Collins uma última vez, depois para minhas botas, ainda com crostas de lama seca daquela madrugada. O mapa era a prova de que o mundo havia reconhecido nossa existência, que havíamos conquistado um lugar em sua geografia. Mas a lama era a prova de algo mais profundo. Era o testemunho de que o respeito não é um destino que se encontra em um mapa, mas uma rota que se constrói a cada passo. O caminho mais importante da minha vida não estava desenhado em nenhum papel. Ele foi aberto na marra, no escuro, com o coração na boca e as mãos firmes no volante.